Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje falaremos sobre estupro de vulnerável. Mas antes de falarmos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuo nessa área há mais de 10 anos. Também sou pós-graduado nessa área do direito penal, do processo penal. E o propósito dos nossos vídeos é sempre trazer informações relevantes sobre essa área do direito penal, do processo penal e da medicina legal. No vídeo de hoje não será diferente, mas antes eu peço aos novos amigos que se inscrevam no canal, que compartilhem esses vídeos, que deixem ali o seu joinha, ative também o sininho, tudo isso ajuda no engajamento do canal. Peço também que me sigam no Instagram, tá bom? O artigo 217-A do Código Penal diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse artigo foi incluído por força da Lei 12.015 de 2009. Antes do advento dessa lei, não existia essa tipificação no Código Penal. E o artigo diz, ter conjunção carnal com menor de 14 anos ou outro ato libidinoso. Ou seja, a conjunção carnal é aquela cópula, é aquela penetração do pênis na vagina. Já o outro ato libidinoso seria a penetração do pênis na cavidade anal, na cavidade oral, tá bom? É o outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Qualquer prática ali diversa da conjunção carnal também caracteriza, configura o crime de estupro de vulnerável. E a pena para esse crime é uma pena de reclusão que vai de 8 a 15 anos. O parágrafo 1º diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, é aquela pessoa que tem uma deficiência mental, tem um problema mental, que não sabe discernir, não consegue entender o que está acontecendo ali com ela. O agente, se aproveitando dessa situação, vai lá e pratica a cópula anal, a cópula oral, ali a conjunção carnal, tá bom? Isso caracteriza o estupro de vulnerável, aquela pessoa que não pode ali oferecer resistência, como diz aqui no final do parágrafo 1º, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Aqui nós já entendemos como boa noite Cinderela, aquela pessoa que coloca na bebida da outra uma droga e aquela pessoa fica ali sem entender as coisas, sem saber, desmaia. Com isso ela é estuprada e com isso caracteriza também o estupro de vulnerável. O parágrafo 2º ele foi vetado. Aí tem um parágrafo 3º que diz: se da conduta resultar a lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 10 a 20 anos. Ou seja, a lesão corporal ela já está ali no artigo 129 do Código Penal. E ali tem as lesões corporais leves, tem a grave do parágrafo 1º e a gravíssima do parágrafo 2º. O legislador colocou aqui a lesão corporal grave, que tem a pena de 10 a 20 anos, mas também eu posso dizer que abrange a lesão corporal gravíssima, que também vai ter essa pena de 10 a 20 anos, tá bom? Já o parágrafo 4º diz: se da conduta resulta a morte, ou seja, o agente, além de ele estuprar a pessoa menor de 14 anos, ou naquela situação ali de vulnerabilidade, no sentido de não conseguir discernir o que está acontecendo, ou por problema psíquico, problemas mentais, não sabe o que está acontecendo com ela, ele comete esse crime de estupro, de vulnerável, aproveitando a situação, ainda leva a pessoa à morte, ou seja, a pena para esse agente é uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, tá bom? Ele tem também o parágrafo 5º que diz: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Ou seja, muitas das vezes a defesa vem alegando: não, a pessoa consentiu, a pessoa permitiu que houvesse com ela ali aquele ato libidinoso, aquela condição carnal, aquela prática sexual. O parágrafo 5º já vem excluindo qualquer tipo de defesa nesse sentido, entendeu? Se for falar, não, a pessoa ela já tinha outras práticas sexuais, é uma garota de programa, ela já teve outras experiências.
o parágrafo 5º já vem excluindo. Não existe ali uma relativização. Esse artigo, né, por se tratar de menor de 14 anos, fator idade, ou seja, uma presunção absoluta. Se for menor de 14 anos, cometeu um ato libidinoso, cometeu uma conjunção carnal, ainda que tenha o consentimento daquela pessoa, o crime está configurado, tá bom? A presunção aqui é uma presunção absoluta, porque trata da idade, não tem como relativizar, não tem como, até mesmo, pô, mas ela trabalhava num prostíbulo, trabalhava ali no Lupanar, entendeu? Numa noite só, ela teve vários clientes, eu fui o 20º. Se for pego, vai responder pelo estupro de vulnerável, desde que a pessoa seja menor de 14 anos, tá legal? O artigo 226 trata ali das causas de aumento de pena, que diz o seguinte: a pena é aumentada, no inciso 1, da quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, ali já estão dizendo, né, as pessoas que estão ali praticando essa conduta, são mais de uma pessoa, né, como diz aqui, 2 ou mais. Nessa carta de aumento de pena, diz que a pena vai ser aumentada da quarta parte, tá bom? Já o inciso 2 do artigo 226 diz, aumenta-se de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Ou seja, a pena já será da metade se a pessoa estiver nessa condição, que diz aqui o inciso 2 do artigo 226, ser ascendente, padrasto, tutor, madrasta, tio, tá legal? A pena já vai ser aumentada ali da metade. Já o inciso 4 tem a previsão do aumento de pena de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado na modalidade de estupro coletivo. A linha A diz, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, né, de 2 ou mais agentes, tá bom? E também tem o estupro corretivo, que diz na linha B, para controlar o comportamento sexual da vítima. Todas essas duas condutas, seja o estupro coletivo, seja para controlar ali a atitude sexual, né, da vítima, tá bom? O estupro corretivo tem essa causa de aumento de pena, que vai de 1/3 a 2/3. É importante trazer uma curiosidade, uma tese de defesa, onde o advogado ou defensor público, atuando ali na defesa do seu cliente, existe a exceção de Romeu e Julieta. É uma tese que eu já posso dizer que ela não é aceita aqui no ordenamento jurídico pátrio, tá bom? Mas existe a exceção de Romeu e Julieta, onde que é uma história de Shakespeare, né? Com Julieta. Julieta tem ali 13 anos de idade, tá bom? O Romeu já é um pouco mais velho. E essa exceção de Romeu e Julieta só foi aceita uma vez pelo STJ, no seguinte tema, o tema 911, no recurso especial 1.480.881 do Piauí, que diz, nesse caso, né, o rapaz, ele teve o consentimento dos pais, da vítima, né, da suposta vítima, para ter o relacionamento sexual, do namoro. Ele nasceu uma criança, tá bom? E eles foram morar junto. Por força dessa situação, foi reconhecida a exceção do Romeu e Julieta. Por quê? Porque se o rapaz ficasse preso, quem sustentaria aquela casa? Quem sustentaria aquela criança? Tá bom? Então, no tema 911 diz a pouca diferença de idade entre o acusado e a vítima, a concordância dos pais da vítima e o nascimento da criança. Ou seja, nesse caso concreto, existia ali a pouca diferença de idade entre um e outro, houve o nascimento de uma criança, eles foram morar na mesma casa, tá bom? E houve também o consentimento dos pais. Com isso, o STJ entendendo que naquele caso concreto, se aquele rapaz respondesse pelo estupro de vulnerável, quem ficaria para cuidar, né, daquela criança, já que a mãe era um adolescente, né, que no caso aqui menor de 14 anos, um adolescente, tá bom? Então somente nesse caso o STJ aceitou, né,
que o rapaz não respondesse ali pelo estupro de vulnerável, né? E não ficasse preso, tá bom? Já a exceção de Romeu e Julieta trata do seguinte: é uma tese defensiva com a qual, se o agente praticasse sexo consensual, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, não deveria ser condenada, se a diferença entre o agente e a vítima não fosse superior a 5 anos. Como eu disse, essa exceção de Romeu e Julieta, ela não é aceita aqui no ordenamento pátrio, tá bom? Somente neste caso, esse tema aqui 911, o STJ entendeu que o rapaz não deveria responder, né, não deveria ficar preso pela prática, né, sexual aqui, né, desse estupro de vulnerável, ou seja, ele não praticou o estupro de vulnerável nessa situação por conta dos pais consentirem, por força do nascimento da criança, pela pequena diferença de idade entre eles e pelo fato também de eles terem ido morar juntos, tá bom? Espero que todos tenham gostado aí desse vídeo, né, que trata sobre estupro de vulnerável, que é aquela prática sexual com menor de 14 anos, ou com aquela pessoa que não pode oferecer resistência, ou com aquela pessoa que não tem o entendimento do que está acontecendo, tá bom? Ela está sendo estuprada, mas ela não tem discernimento, não sabe o que está acontecendo. Deixo para todos aí um forte abraço, deixa ali aquele comentário, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram, e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Forte abraço.